Oi, gente, vamos dar início à nossa correção da atividade, aquela atividade do PDF que foi passado terça-feira para vocês. A questão 1 fala assim: observe o número 284 e, de acordo com o que foi estudado, determine o valor posicional do número 8. Então, vamos analisar o que representa cada um desses números aí. O número 4 representa uma unidade simples, o número 8 representa uma dezena simples e o número 2 representa uma centena simples. Aqui na questão ele pede o valor posicional do número 8. Se a gente sabe que o 8 é uma dezena, então são 8 dezenas. Mas o valor posicional de um número ele é dado em unidades, então 8 dezenas é a mesma coisa que 8 vezes 10, que é igual a 80 unidades. Portanto, a resposta é 80. A questão 2 fala assim: Maria consultou sua conta bancária no dia 16 de fevereiro e percebeu que seu saldo era 1.056.123. Qual é a ordem que o número 6 ocupa? Como eu expliquei, a gente viu um quadro e nesse quadro estavam distribuídas as ordens de cada um dos números. Primeiramente, a gente começa da direita para a esquerda. O primeiro número que aparece na direita, ele representa a unidade. Essa unidade representa a primeira ordem. O número 2, ele está na segunda ordem, ele representa as dezenas. O número 1 está na terceira ordem, ele representa as centenas. E o número 6, ele representa as unidades de milhar. Portanto, ele se encontra na quarta ordem. No item B, ele pergunta assim: qual é o valor posicional do número 5? Como a gente sabe, o valor posicional vai ser dado em unidades. Como a gente está vendo que ele está sendo o quinto número da direita para a esquerda, o primeiro é o 3, o segundo o 2, o terceiro o 1, o quarto o 6 e o 5 é o quinto. Então, a gente coloca o número 5 e preenche o espaço dos outros números com 0. Então, o valor posicional do 5 ali é 50.000. A questão 3 fala assim: observe o número 205 e responda. Aí o item A pede a ordem que o número 0 ocupa. A ordem a gente vai começar contando da direita para a esquerda. Então, número 5, primeira ordem, número 0, segunda ordem. O item B pergunta assim: de acordo com essa ordem, como o número é classificado? Essa parte ela está perguntando se ele é classificado como unidade, dezena ou centena. Como a gente estudou e analisando aquele quadro que tem no livro de vocês, o primeiro número é unidade simples, o da primeira ordem, o da segunda ordem sempre será dezena simples, já que o número se encontra na casa das dezenas. O item C pergunta qual o valor posicional do número 2, ou seja, qual o valor que ele tem em unidades. Como a gente está vendo, o número 2 está na casa das centenas, então ele vale 2 centenas, ou seja, 200 unidades. A questão 4 fala assim: escreva por extenso o número 256.132.056. A questão 5 fala assim: João estava andando pela rua e viu uma placa com o número 100.005. Como esse número é escrito por extenso? Como vocês podem ver as letrinhas sobre os números, o representa unidade, que é o número 5, o 0, dezena, o outro 0, centena, o outro 0, unidade de milhar, o outro 0, dezena de milhar e o 1, centena de milhar. Então, escrito por extenso fica assim: 100.005. A questão 6 fala assim: Ana tem uma coleção com 6.607 carrinhos. Este número é composto por... Isso daí é para a gente detalhar ele, dizendo quantas centenas, dezenas, unidades ou unidade de milhar ele tem. A gente sabe que ele tem 4 ordens, ou seja, ele chega até a ordem das unidades de milhar, porque ele tem 4 números. O primeiro número da direita, que é o número 7, ele representa unidades. Então, a gente entende que ele tem 7 unidades. O número 0 está na ordem das dezenas, então, 0 dezenas. Ele não possui dezena simples.
O número 6 está na ordem das centenas, então isso representa que ele tem 6 centenas. E o número 6 da esquerda, ele está na casa das unidades de milhar, então isso significa que ele tem 6 unidades de milhar. O item que corresponde a essa alternativa é o item A. A questão 7 fala assim: faça a decomposição do número 10.314 de forma semelhante à da questão 6, determinando a quantidade de unidades, dezenas, centenas, o que tiver. Como vocês podem ver as letrinhas ali em cima, a gente vê que esse número contém até dezena de milhar. Vai unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, o 4 representa 4 unidades, o 1 representa uma dezena, o 3 representa 3 centenas, o 0 representa 0 unidade de milhar, o que significa que a casa das unidades de milhar está vazia. E o 1 representa uma dezena de milhar. Então, vamos escrever em ordem do maior para o menor. Então, a resposta fica assim: uma dezena de milhar, 3 centenas, uma dezena e 4 unidades. Não precisa eu falar que ele tem 0 unidade de milhar. Essa parte eu não preciso colocar. A questão 8 fala assim: qual é o resultado da equação abaixo? 4 vezes 1.000, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Lembrando que antes de adição, a gente tem que resolver todas as multiplicações. Então, vamos aqui. 4 vezes 1.000 é igual a 4.000. 3 vezes 10 é igual a 30. E 5 vezes 1 é igual a 5. E entre um número e outro, a gente coloca o sinal de mais que está lá na equação. Agora, só nos resta somar. 0 mais 0 mais 5 é igual a 5. 0 mais 3 é igual a 3. O 0 não soma com ninguém, eu coloco ele. E o 4 também não se soma com ninguém, então eu baixo ele. E o resultado foi 4.035. A questão 9 fala assim: no número 15.789, qual é o valor posicional do algarismo 5? A gente está vendo que ele está na casa das unidades de milhar. Então, a gente coloca o 5, baixa ele aqui e preenche os espaços dos outros números com o 0. E temos como resultado do valor posicional do número 5, o número 5.000.